Ok, então acho que está tudo certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Henrique Franco, eu sou professor lá do ICB, um dos coordenadores da disciplina de TCC. Então a gente vai dar início hoje à defesa de TCC da Tainá, Vitória, Lobo e Silva. Lembro a todos que essa defesa está sendo transmitida pelo YouTube, né, no canal de defesa de TCC do ICB UFG. Antes da gente começar a defesa, eu gostaria de agradecer aos professores que estão colaborando também com essa ajuda, né, para a gente poder transmitir a defesa pelo YouTube ao vivo, para que os outros alunos também possam assistir. Eu queria lembrar o pessoal que está assistindo a transmissão do YouTube que quem for aluno pode colocar no chat o nome completo e o número de matrícula para o pessoal que quer ganhar presença no AACC, tá? Eu quero lembrar também que daqui a pouco, às 15h, a gente vai ter a transmissão da defesa da aluna Daniela Teixeira. Então, eu queria pedir para todo mundo que estiver interessado continuar conectado aí no canal um pouquinho mais tarde. Bom, inscreva-se também, né? Lembrar todo mundo a se inscrever no canal do TCC, sempre receber notificações e ficar atento das defesas que vão acontecer ao longo do semestre. Eu gostaria, então, de agradecer já a Tainá, né, que daqui a pouco vai começar a apresentação dela. A gente conta com a presença da orientadora dela, que é a Cá Costa, os co-orientadores Elizabeth Neumann e Gabriela Guimarães. E a gente tem também a presença do avaliador, que é o parecerista do projeto dela, Mário Abatemarco Júnior. Então, a partir de agora, a Tainá vai ter aproximadamente 30 minutos para apresentar o trabalho oral e a gente vai seguir com a arguição do avaliador e também comentários dos orientadores também. Então, Tainá, eu passo a palavra para você e sorte. Boa tarde a todos, meu nome é Tainá Lobo e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Caracterização Probiótica e Tecnológica da linhagem Enococcus ON 4R2 isolada de grãos de kefir de água. Este trabalho foi realizado no Laboratório de Ecologia e Fisiologia de Micro-organismos e orientado por Karen Costa e co-orientado por Elizabeth Neumann e Gabriele Moreira Guimarães. Então, primeiramente, o kefir é uma bebida derivada do leite, fermentada, efervescente e levemente alcoólica, que teve origem na região do Cáucaso através da fermentação espontânea que acontecia quando o leite era armazenado em recipientes de cerâmica ou em peles de animais. Essa fermentação espontânea é dependente de um apanhado de micro-organismos que se encontram nos grãos de kefir, uma estrutura amarelada em formato de couve-flor, que é composta por proteínas, polissacarídeos e diversos micro-organismos que coexistem simbioticamente. Dentre esses micro-organismos estão as bactérias ácido-láticas, as leveduras e as bactérias ácido-acéticas, sendo o gênero mais presente no kefir de leite o gênero Leuconostoc. Ao longo do tempo, o kefir ganhou popularidade porque acreditava-se que ele poderia ser utilizado no tratamento de algumas doenças e hoje sabe-se que ele é capaz de influenciar positivamente a atividade do sistema imune e o equilíbrio da microbiota e atividades microbianas contra patógenos. Como uma alternativa ao kefir de leite, existe também o kefir de água, que é uma bebida também fermentada, efervescente e alcoólica, produzida através da adição de água açucarada ou água contendo frutas secas aos grãos de kefir de água, que são extremamente parecidos com os grãos de kefir de leite e possuem os mesmos tipos de micro-organismos, sendo que o gênero mais presente nos grãos de kefir de água é o gênero Oenococcus. Ainda não se sabe... Não se tem evidências de que o kefir de água possui propriedades probióticas, entretanto, micro-organismos presentes nos grãos de kefir de água demonstram atividades antimicrobianas. Entre esses micro-organismos está o Enococcus ON, que é uma bactéria gram-positiva, ácido-lática e anaeróbia facultativa, que costumava pertencer ao gênero Leuconostoc, porém ela foi reclassificada dentro do gênero Oenococcus devido a algumas características, como, por exemplo, a sua capacidade de resistir a ambientes mais ácidos. Dentro do gênero Oenococcus, nós temos apenas 3 espécies, a Oenococcus ON, o Oenococcus alcohol tolerans e o Oenococcus guitarrarei. Além de ser encontrada nos grãos de kefir de água, a Oenococcus ON também é encontrada em bebidas alcoólicas, como vinho e ácidos de maçã, porque ela é de extrema importância na produção dessas bebidas, já que ela é capaz de realizar a fermentação malolática.
Além disso, certas linhagens de Enococcus-ON são capazes de modular as células do sistema imune e induzir atividades anti-inflamatórias em modelo de colite, o que indica o seu potencial probiótico. Então, o micro-organismo probiótico, por definição, é um micro-organismo vivo que, quando administrado em quantidades adequadas, confere algum benefício para a saúde. Dentre esses micro-organismos probióticos estão algumas bactérias ácido láticas que podem ser administradas através de alimentos fermentados, fármacos ou suplementos alimentares. E dentre os papéis de um micro-organismo probiótico estão antagonizar patógenos, modificar o pH intestinal e induzir a multiplicação de outros micro-organismos probióticos. Para ser classificado dessa forma, o micro-organismo precisa passar por uma confirmação de gênero, linhagem e espécie, e também por alguns testes in vitro e in vivo, como os testes de fator de virulência, de resistência ao TGI, que é o trato gastrointestinal, adesão e translocação, e testes de antagonismo. Sendo assim, dado que os micro-organismos probióticos são de extrema importância na manutenção da saúde humana, cria-se a necessidade de buscar novas linhagens potencialmente probióticas. Então, o objetivo geral deste trabalho foi caracterizar e avaliar o potencial probiótico da linhagem Enococcus-ON 4R2, bactéria lática, isolada de grãos de kefir de água. Então, primeiramente, foi avaliado o potencial probiótico do kefir de água preparado com grãos provenientes de Salvador, Bahia e Curitiba, Paraná, quando administrados para camundongos Baubicê em modelo de febre tifoide. Bom, o kefir foi produzido através da adição de água estéril, açúcar mascavo a 5% e grãos de kefir a 4%. Ele foi incubado a 28 graus durante 24 horas e depois armazenado em geladeira a 5 graus durante cerca de 7 dias. Durante esses 7 dias foram realizadas análises microbiológicas através da diluição seriada da bebida e o plaqueamento em meio YPG para o crescimento de leveduras e meio MRS para o crescimento de bactérias. E estes foram os resultados. Então, Cacu foi o nome dado à bebida produzida por grãos de kefir de Curitiba e Casa, dado à bebida de Salvador. Não existe ainda uma padronização da quantidade de unidades formadoras de colônia que devem estar presentes no kefir de água, então foi utilizado o padrão para o kefir de leite. Então, no caso das leveduras, que pode ser visto na figura 6, durante todo o tempo de experimento, a quantidade de leveduras totais viáveis esteve acima de 10 elevado a 4, que é o indicado, e no caso de bactérias ácido-láticas totais, aqui na figura 4, também estiveram acima do indicado, que é o logaritmo 6. Bom, então o experimento se deu da seguinte forma: os camundongos Baubicê de 4 semanas foram divididos em 3 grupos. Um grupo Cacu, que recebeu a bebida de Curitiba, um grupo Casa, que recebeu a bebida de Salvador, e um grupo Controle, que recebeu Salina. As bebidas foram administradas diariamente por lavagem intragástrica, eram 100 microlitros, né, de cada bebida. Então, durante os primeiros 10 dias, eles receberam a bebida. No 10º dia, houve a infecção por Salmonella Typhimurium, que também por lavagem intragástrica, e nos próximos 28 dias, os camundongos receberam o tratamento com as bebidas diariamente e foram pesados dia sim, dia não. Então, primeiramente, de acordo com o desenvolvimento ponderal, as primeiras 2 semanas foram as mais críticas. O grupo controle e o grupo casa tiveram uma pequena variação, mas depois conseguiram se estabilizar. Mas no grupo Cacu houve uma grande variação de peso, sendo que após o 10º dia houve uma queda muito grande do peso, que coincidiu também com o percentual de sobrevivência dos grupos, já que no caso do grupo Cacu, após o 10º dia, o grupo chegou ao percentual de sobrevivência 0. O grupo Casa teve um percentual um pouco maior, mas ainda assim pequeno, e o grupo controle se manteve a 50%. Importante mencionar que um experimento parecido com a bebida de Salvador já tinha sido feito pelo nosso grupo, e o resultado desse experimento foi extremamente parecido. Esperava-se que a bebida Cacu tivesse um resultado um pouco melhor, o que não foi o que aconteceu, e que as diferenças entre esses 3 grupos foram significativas, indicando que o kefir de água não foi efetivo no tratamento da febre tifoide e possivelmente agravou o quadro clínico da doença. Bom, como já foi mencionado, apesar de não ser conhecido o papel probiótico do kefir de água, alguns micro-organismos presentes nesses grãos têm propriedades probióticas, como é o caso da Enococcus-ON, que possui atividade imunomoduladora. Então, o próximo objetivo específico foi avaliar o potencial probiótico in vitro da linhagem Enococcus-ON 4R2 através de testes de biossegurança e resistência a antibióticos.
Então, primeiramente, algumas das metodologias utilizadas durante o trabalho foram padronizadas, então vou falar um pouco sobre elas. Então, o Enococcus ON 4R2 foi isolado a partir de grão de kefir provenientes de Salvador, Bahia, em 2012, por Zanirati, e identificada através da técnica de identificação molecular por PCR dos espaçadores 16S e 23S. Ela estava armazenada a menos 20 e menos 80 graus Celsius na coleção de culturas do laboratório, e ela foi sempre ativada e cultivada em um caldo MRS duplamente concentrado, chamado MRS2X, e incubada em microaerofilia a 28 graus, quando em caldo durante 3 dias, enquanto em meio sólido durante 7 dias. Os patógenos utilizados durante o trabalho foram Escherichia coli, Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella diffimurium e Listeria monocytogenes, todos pertencentes à coleção de cultura do laboratório e ativados e cultivados em caldo BHI a 37 graus durante 24 horas. Todas as centrifugações foram feitas a 5.000 RPM durante 10 minutos e as leituras de absorvância em leitor de ELISA a 490 ou 600 nanômetros. Então, o primeiro teste de biossegurança realizado foi a hemólise em H-sangue, onde as células de Enococcus ON foram estriadas em um agar-MRS2X suplementado com sangue de carneiro desfibribinado a 5%. Essas estrias, então, foram incubadas em microaerofilia, neste caso a 37 graus, para simular as condições do corpo humano, porém o crescimento demorou mais de 7 dias, chegando a 15 dias. Para o controle foi utilizado o Streptococcus pyogenes, que foi estriado em caldo BHI, suplementado também com sangue de carneiro a 5%, em condições aeróbias durante 24 horas a 37 graus. Bom, então no resultado, aqui na figura A nós temos o Streptococcus, então é possível observar áreas esbranquiçadas e transparentes ao redor das colônias, indicando atividade hemolítica, e no caso do Enococcus ON, na figura B, não existe nenhuma área transparente ou esbranquiçada ao redor das colônias, indicando que o Enococcus ON 4R2 não possui atividade hemolítica. O próximo teste feito foi o antibiograma. Então, as colônias foram introduzidas em um tubo de vidro contendo salina para a densidade ótica ser ajustada na escala 0,5 de McFarland, correspondendo a 1,5 vezes 10 a 8 unidades formadoras de colônias por ml. Depois, um suave estéreo foi umedecido nessa solução e esfregado em placa contendo MRS2X em 3 direções, e foram adicionados discos contendo antibióticos, e essas placas foram incubadas. Foram utilizados 9 antibióticos que estavam disponíveis no laboratório. E aqui nós temos os resultados. Primeiramente, é possível observar que a Enococcus ON teve um crescimento bom, onde ela não foi inibida por antibióticos. Em algumas áreas não houve inibição, como o caso da área 2, 4, 7 e 8. E nas áreas onde houve inibição, os halos de inibição foram medidos e caracterizados de acordo com um padrão para bactérias láticas, que diz que, quando menor de 15 milímetros, a bactéria é resistente, entre 16 e 20 milímetros, a bactéria possui susceptibilidade intermediária, e maior ou igual a 21 milímetros, a bactéria é sensível. Nesse caso, a ON4R2 foi sensível à maioria dos antibióticos, sendo resistente à streptomicina, gentamicina, imipenem e vancomicina. Esses resultados corroboram com outros estudos, como, por exemplo, de Pisani, em 2014, que diz que a resistência à vancomicina é intrínseca a bactérias láticas e essa característica não é transmissível, e também de Rose-Bezares, em 2006, que demonstrou também a resistência de outras linhagens de Enococcus ON à streptomicina e gentamicina e a sensibilidade à eritromicina e tetraciclina. Sendo assim, a linhagem apresentou resultados positivos para os testes de biossegurança. Entretanto, para garantir a segurança da ON4R2, podem ser realizados outros testes envolvendo a coexistência dessa linhagem com outras bactérias láticas para avaliar a capacidade de transferência de sensibilidade ou resistência a antibióticos. O próximo objetivo específico, então, foi avaliar a resistência da linhagem às condições adversas, simulando as barreiras do TGI. Então, primeiramente, foi avaliada a resistência ao suco gástrico. Então, as células foram centrifugadas, suspendidas em salina para o grupo controle e em uma solução gástrica contendo pepsina e NaCl com pH ajustado para 2 para o grupo teste. Essas células foram incubadas a 37 graus, depois centrifugadas e lavadas
ressuspendidas em salina e foi feito um inóculo de 2% em MRS2X, que foi incubado durante 96 horas, sendo que a cada 24 horas eram retirados 100 microlitros e lidos a 600 nanômetros. Para a resistência aos sais biliares, as células foram também centrifugadas e ressuspendidas em salina e foi feito um inóculo de 2% em caldo MRS2X para o grupo controle e caldo MRS2X contendo 0,03% de oxigal para o grupo teste. Esses tubos também foram incubados a 96 horas e a cada 24 horas era feita uma leitura a 600 nanômetros. Então, aqui nós temos o resultado da absorbância final, no percentual de absorbância final, sendo que os controles foram considerados 100%, e no caso do suco gástrico, a absorbância foi de 32,29%, e dos sais biliares, 44,59%. Então, a resistência foi considerada baixa, principalmente para o suco gástrico. Foi realizado também um teste de hidrofobicidade, onde as células foram centrifugadas, suspendidas em salina. A densidade ótica foi ajustada para entre 0,6 e 0,9. Depois foi adicionado xileno a essa solução, que repousou por 10 minutos, foi homogeneizada por 2 minutos e depois repousou por mais 50 minutos para a divisão de fases, que pode ser visto aqui um pouquinho nessa imagem. Foram retirados 200 microlitros da fase aquosa e foram lidos a 490 nanômetros, e depois de mais 50 minutos foram retirados outros 200 microlitros e lidos novamente nas mesmas condições, e a porcentagem de hidrofobicidade foi encontrada através dessa fórmula de Mangoni 2011. Bom, então foram realizados 2 testes, os dois com resultados parecidos, uma média percentual de 5,56 e desvio padrão de 0,31. Essa medida é caracterizada como baixa, o que não é indicado para um micro-organismo probiótico. Entretanto, estudos já demonstraram que alguns micro-organismos probióticos, como Lactobacillus casei e Lactobacillus raminosus, possuem também hidrofobicidade considerada baixa. Foi realizado também um teste de autoagregação, onde as células centrifugadas foram ressuspendidas em salina e homogeneizadas por 2 minutos. Foi feita uma leitura inicial a 490 nanômetros, depois de um repouso de 5 horas, foi feita a leitura final, e a porcentagem de autoagregação foi encontrada através dessa forma de COS 2003. Bom, então a porcentagem de autoagregação da ON4R2 foi alta, maior que 70%, o que é importante quando se considera a capacidade de um micro-organismo de aderir ao epitélio intestinal do hospedeiro. Indica-se, na verdade, observar a correlação entre hidrofobicidade e autoagregação para melhor avaliar a capacidade de aderência ao epitélio intestinal. Entretanto, já foi também observado que essa relação entre hidrofobicidade e autoagregação não é necessariamente interligada. Sendo assim, a linhagem não apresentou resultados promissores quanto à resistência ao TGI, entretanto, a alta taxa de autoagregação aparece como um ponto positivo em relação à capacidade de aderência ao epitélio intestinal. Bom, depois foi determinado o potencial antagônico e o comportamento da linhagem quando associada a patógenos. Então, primeiramente, foi feito um teste de coagregação. Tanto as células da ON quanto as células dos patógenos já mencionados foram centrifugados e ressuspendidos em salina, homogeneizados por 2 minutos, e depois foram feitas misturas para cada patógeno, contendo 4 ml do patógeno em questão e 4 ml da Oenococcus ON4R2. Foi realizada uma leitura inicial a 490 nanômetros, e depois de um repouso de 5 horas, uma leitura final, e a porcentagem de coagregação foi encontrada através dessa forma, também de COS 2003. Então, a porcentagem de coagregação foi de 24,18% para Escherichia coli, 14,76% para Enterococcus fecalis, 1,97% para Staphylococcus aureus, 15,03% para Pseudomonas aeruginosa, 27,71% para Salmonella fimurium e 26% para Listeria monocytogenes. Essas porcentagens de coagregação são consideradas baixas e indica-se testes com culturas mistas contendo Enococcus ON4R2 e outros micro-organismos potencialmente probióticos para avaliar a possibilidade do aumento da capacidade de coagregação com patógenos. Foi realizado também um teste de antagonismo in vitro, onde foram feitos spots de 5 microlitros da Enococcus ON em MRS2X. Após o crescimento, foram adicionados
círculos de papel filtro contendo cloroforme, as tampas das placas durante 30 minutos, para que o vapor de cloroforme pudesse impedir a multiplicação celular do Enococcus ON, e depois inóculos de 10 microlitros de cada patógeno foram feitos em 4 ml de meio BHI semissólido, que foram vertidos sobre as placas e incubados em 37 graus. Foram feitos 2 testes com duplicatas, e em todos os testes o resultado foi o mesmo, onde não houve crescimento dos patógenos nem nas placas com spot, nem nas placas sem spot. Sendo assim, os resultados foram inconclusivos no experimento de antagonismo, e foi verificada a literatura para avaliar se a acidez do meio MRS2X tinha alguma influência sobre o meio BHI. Entretanto, foi verificado que esse meio se comporta da mesma forma em condições mais ácidas. Sendo assim, indicam-se também testes preliminares para avaliar a relação dos patógenos com o meio MRS2X. Por fim, foi verificada a resistência da linhagem ao processo de liofilização e posterior armazenamento sobre refrigeração a 5 graus e em temperatura ambiente a 25 graus durante 45 dias. Bom, então, as células foram centrifugadas e ressuspendidas nos crioprotetores sacarose, skim milk, trehalose salina, de acordo com o estudo de Abatemarco, em 2014. Essas células foram congeladas instantaneamente em nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius e depois colocadas em um liofilizador a menos 98 graus Celsius e 4 PA de pressão durante 24 horas. Após a liofilização, elas foram armazenadas a 5 graus ou 25 graus. Bom, então, para determinados padrões de crescimento in vitro, foram feitos inóculos das culturas liofilizadas e das culturas frescas em MRS2X, que foi incubado durante 96 horas, sendo que a cada mais ou menos 12 horas era feita uma leitura a 600 nanômetros. Então, aqui nós temos os gráficos do padrão de crescimento. Em vermelho, nós temos o controle, que é a cultura fresca, e aqui, com esse quadradinho, nós temos o controle salina. Então, a primeira observação é que as curvas não foram diferentes do controle, tanto na fase lag, né, de latência, quanto na fase exponencial. Também é observado que no armazenamento a 5 graus, com exceção da salina, as culturas que foram liofilizadas com crioprotetores tiveram uma leitura de absorbância maior, de densidade óptica maior do que o controle de cultura fresca, e no armazenamento a 25 graus, o skim milk ainda se manteve maior do que a cultura fresca. Uma outra observação é que, quando comparado com a salina, com as culturas liofilizadas contendo salina, as culturas que continham crioprotetores tiveram uma fase de latência menor. Esses resultados corroboram com os resultados de Bischer, em 2018, que diz que, quando adicionados de crioprotetores, as amostras liofilizadas realmente possuem uma fase lag menor, e Bischer também diz que as curvas de crescimento não estão necessariamente interligadas com a viabilidade dos micro-organismos. Foi determinado também a viabilidade dos micro-organismos, então eles foram ressuspendidos nos seus crioprotetores e diluídos serialmente e depois plaqueados e incubados. O peso das amostras antes da diluição foi medido para serem utilizados no cálculo de UFC por ml, e primeiramente nós temos o resultado da viabilidade das culturas das células que foram armazenadas a 5 graus. Então, a primeira observação é que, com exceção da salina, no tempo 15, todas as leituras estavam maior do que o pedido, que é 10 elevado a 6, e que, comparado com a salina, as células que estavam na presença de crioprotetores tiveram uma contagem maior. No caso de 25 graus, aconteceu a mesma coisa, com exceção da salina no T15 e no T45. Todas as medidas estavam maior do que o necessário, e comparado com a salina, todas as células liofilizadas adicionadas de crioprotetores tiveram uma contagem de células maior. Também, quando se compara o armazenamento a 5 graus e a 25 graus, é possível observar que o armazenamento a 5 graus foi mais eficiente para manter a viabilidade dos micro-organismos. Sendo assim, os resultados demonstram que os crioprotetores foram efetivos na conservação da viabilidade das células durante o armazenamento, especialmente sob refrigeração a 5 graus. Concluindo, então, a Enococcus ON4R2 não apresentou resultados promissores em relação ao potencial probiótico in vitro,
No entanto, vale a pena ressaltar o potencial tecnológico da linhagem que foi resistente ao processo de liofilização e armazenamento por 45 dias, sendo uma alternativa para a manutenção do micro-organismo caso ele seja utilizado como cultura iniciadora para alimentos com diferentes propriedades tecnológicas e sensoriais. Ficam algumas perspectivas para o trabalho, como, por exemplo, a investigação isolada de micro-organismos potencialmente probióticos que estão presentes nos grãos de kefir de Salvador e Curitiba. Apesar da linhagem ter se demonstrado segura nos testes de biossegurança, existem outros testes que podem ser feitos, como, por exemplo, de gelatinase. Como a linhagem não tem resistência ao trato gastrointestinal, indicam-se testes avaliando a utilização de tecnologias como a microencapsulação, por exemplo, que é uma tecnologia que protege o micro-organismo das barreiras do trato gastrointestinal, e testes avaliando a capacidade tecnológica e sensorial de culturas iniciadoras contendo o Ionococcus ON4R2 podem ser uma alternativa para a produção tradicional do kefir, além de que a ação conjunta desses micro-organismos pode resultar em efeitos benéficos ao hospedeiro. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. E gostaria de fazer também os meus agradecimentos à minha família, meus irmãos, minha mãe, meus amigos, em especial Kívia, Daniel, Eric e Arthur, que estiveram comigo durante a graduação, e a equipe do laboratório, em especial minha orientadora Karen. Obrigada. Ok, Tainá, parabéns. Muito obrigado pela apresentação. Nossa, trabalhou muito, hein? Muita coisa, Sim. Bastante coisa. Então, continuidade agora da defesa de TCC, eu gostaria de passar a palavra para o avaliador, Mário Abarco Júnior. Se você quiser abrir o microfone. Obrigado. Então, pessoal, boa tarde. Acho que vocês não estão me enxergando bem, porque eu estou num cômodo da minha casa muito claro, não tem cortina aqui, então a claridade está entrando, mas eu acho que o mais importante aqui é vocês estarem me ouvindo bem, né? Espero que estejam ouvindo bem. Então, Tainá, a primeira coisa que eu queria fazer é te parabenizar pelo trabalho, independentemente dos resultados que você obteve, o seu trabalho foi um trabalho consistente, foi um trabalho que a gente espera de um trabalho de conclusão de curso, né? Eu me arrisco a dizer que se você fizesse mais alguns testes, você se aproximaria muito de um trabalho de mestrado, né? Então, foi nítido que você trabalhou muito aí ao longo do seu trabalho de conclusão de curso, e é isso que a gente espera de um aluno que está se graduando. Então, eu acho que só por isso você está de parabéns. A parte escrita do seu trabalho, ela está muito leve, ela está muito tranquila de ler, que é uma outra coisa que a gente espera de um aluno de graduação, né? É que ele domine as normas de formatação de trabalho acadêmico, científico. Isso, para mim, ficou muito claro, né, ao longo do seu trabalho, que você domina essas normas. Então, o seu trabalho está muito bem estruturado dentro das normas da ABNT. Coloquei uma ou outra observação em relação à normatização, coloquei também a referência para você dar uma conferida. Lá no resumo do trabalho, por exemplo, eu fiz algumas observações em relação à normatização, mas é coisa muito tranquila. Como o meu tempo aqui também ele é curto, eu vou me ater ao que eu acho que é mais importante e aquilo que eu acho que eu consigo contribuir para melhorar ainda mais o seu trabalho. Tá? Então, assim, como você vai receber as correções, eu não vou ficar perdendo muito tempo com aquilo que eu não acho que seja o mais importante, dado o momento que a gente tem, tá? Então, a primeira coisa é isso. Tá de parabéns aí pela organização do trabalho. Eu acho que você soube demonstrar muito bem que você tem domínio do método científico, isso é importante, né? Seu trabalho tem uma justificativa, tem uma pergunta. Então, todo projeto de pesquisa ele precisa ser estruturado da maneira como você estruturou, né? Você fez uma boa revisão de literatura, embora na parte escrita eu acho que dá para melhorar.
em alguns pontos. Então, assim, agora eu vou começar a falar mesmo do seu trabalho, da parte escrita, tá? Em relação à parte oral, eu acho que você falou muito depressa. Mas eu sei o porquê que você falou depressa. Porque você tem muitos resultados para apresentar em meia hora. Tanto é que você praticamente usou o tempo inteiro que você teve. Você fez a sua apresentação em 27 minutos. Então, assim, eu sei por que você falou rápido, porque você tinha muitos resultados para apresentar. Mas sobraram 3 minutos. De repente, daria para tirar um pouquinho da introdução, né? Já que você teve muitos resultados, talvez se você tivesse feito uma introdução mais curtinha, daria para você ter mais, né? Ter uma margem maior para poder explorar melhor os resultados do seu trabalho, a discussão do seu trabalho, tá? Só acho que ficou um pouco veloz demais, mas eu consegui entender porque eu tive acesso ao seu trabalho escrito, tá? Mas eu acho que ficou, assim, um pouco rápido, mas entendo a rapidez, tá? Então, aqui, no seu resumo, né? Vou falar só algumas coisas do resumo que eu acho que é importante. Você está acompanhando aí no seu trabalho? Sim. Você está com ele aberto aí, a parte escrita? Estou. Então, tem uma frase que termina com a citação de Foligné 2010. Aí depois você começa assim: como alguns dos micro-organismos isolados dos grãos de kefir de água possuem características probióticas. Então eu achei que ficou vago. Como alguns dos micro-organismos, quais micro-organismos? Aqui eu acho que você já poderia, talvez, já citar quais foram as linhagens que já foram testadas, inclusive no nosso laboratório, porque no laboratório de ecologia e fisiologia de micro-organismos, a gente trabalha com essa linha de pesquisa há muitos anos. Então, aqui eu acho que já, ao invés de você ter deixado vago da maneira como ficou, você já poderia ter citado alguns micro-organismos que foram utilizados, né? Não necessariamente o Enococcus ON, porque você foi a primeira que utilizou essa espécie, mas outras bactérias do grupo ácido lático, né? Outros gêneros pertencentes ao grupo das bactérias do ácido lático que tiverem sido testadas, eu acho que você poderia ter colocado aqui. A frase, do jeito que ela ficou muito vaga, né? Ficou parecendo que você não sabe quais são esses micro-organismos, tá? E assim, tenho certeza que pela sua revisão de literatura você viu aí que muitos já foram testados e apresentaram um potencial probiótico. Ainda no resumo, o que a gente espera de um resumo, né? Que ele contenha todas as partes do trabalho. Então, o resumo ele tem que ter a introdução, metodologia, resultados, discussão e a conclusão. No seu resumo, depois da metodologia, você já foi para a conclusão. Você não... cadê aqui? Você não apresentou os seus resultados, né? Então, você não apresentou os seus resultados. Então, assim, da metodologia, você já pulou para a conclusão. Então, assim, faltou, né? O resumo, ele precisa apresentar aí os resultados também do seu trabalho, e no seu resumo isso não foi apresentado, tá? Então, sugiro aí a você... eu até contei as palavras, você tem uma folga, tá? Porque a ABNT também, ela sugere um número máximo de caracteres, e você tem uma certa folga para colocar os seus resultados, e se você não tivesse essa folga, eu acho que você poderia tirar um pouquinho da introdução, né, porque você tem muitos resultados, e colocar aí os seus resultados no resumo do seu trabalho, tá? Ok. Bom, então deixa eu ir passeando aqui. Em relação ao abstract, obviamente, se você vai mexer no seu resumo, você vai ter que mexer no seu abstract, né? Deixa eu ir passando mais aqui para ver se eu tenho alguma coisa para falar. E aí, você comentou, deixa eu ver aqui.
Tá. Você colocou aqui no seu trabalho, isso já na introdução, deixa eu ver aqui em que página que tá. Tá na página 15. Aí você colocou assim, bem lá no final do penúltimo parágrafo. Dentre os micro-organismos presentes estão principalmente bactérias do ácido lático, leveduras e bactérias do ácido acético, que coexistem simbioticamente. Entre os gêneros presentes, os principais são lactobacilos e Saccharomyces. E aí, no seu trabalho oral, você falou que os principais, que o principal é o leuconostoque, né? Sim. Então, sim. Na verdade, você poderia ter colocado todos, porque todos eles estão presentes em nível de dominância nos grãos de kefir, né? Então, lactobacilos, lactococcus, leuconostoque, né? Porque aqui na parte escrita você colocou que os lactobacilos e a Saccharomyces são os mais dominantes, e na apresentação oral você colocou o leuconostoque como dominante, né? Então é só fazer esses ajustes aí para que não tenha incoerência entre a parte escrita e a parte oral. Certo. Bom, então uma outra coisa é o seguinte, a gente acaba falando, e aí eu te entendo também, mas é importante que fique claro, né? A gente fala kefir de água, kefir de Uhum. leite. Você acha que essa terminologia kefir de água, de acordo com o padrão de identidade e qualidade de leites fermentados, né? Porque kefir, na verdade, é um produto obtido, é um produto lácteo, né? Então, se a gente pega a instrução normativa 46 do mapa, kefir, falar kefir de leite é até redundante, né? Porque, de acordo com o mapa, o kefir é um tipo de leite fermentado, né? Pelos grãos de kefir ou por micro-organismos, né? Isolados, e aí ele dá aí uma sugestão de quais são esses micro-organismos que eu posso colocar no leite, e após a fermentação ele viraria aí uma bebida fermentada que a gente dá o nome de kefir. Pensando nessa definição do kefir, dado aí pela instrução normativa do mapa, você acha que falar kefir de água tá certo? É talvez uma bebida fermentada produzida através dos grãos de kefir de água. Pois é. Então, assim, a gente tem essa tendência a falar kefir de água, né? Mas é importante que fique claro na sua cabeça que kefir de água, na verdade, não existe. É uma invenção que a gente fez. Pelo menos até o momento, né, não se tem uma definição sobre o padrão de identidade dessa bebida. O que a gente tem, e aí você citou, né, que a gente tenta fazer algumas adaptações, né? E a gente tenta usar o padrão de qualidade para o kefir de leite e para o kefir de água, mas essa bebida kefir de água ela ainda não existe, né? Não existe um padrão de identidade para ela. E kefir é de leite, né? Kefir de água não existe, é uma invenção nossa, né? Mas é uma bebida fermentada pelos grãos de kefir, né? Então, assim, só isso que precisa ficar claro aí para você e para quem estiver lendo, né? Quem for ler o seu trabalho, que estiver assistindo aí a apresentação. Certo. Então, nessa mesma página, né? Então, deixa eu ver em que página que eu estou aqui. Eu estou na página 16. E aqui, mais uma vez, existem poucas evidências de que o kefir de água pode ser utilizado como alimento probiótico, mas alguns micro-organismos isolados dos seus grãos possuem características probióticas. Mais uma vez, você usando aí, né, uma frase que ficou meio vaga. Mas alguns micro-organismos, quais micro-organismos? Quais que apresentam essas características probióticas? Você não citou, né? Então, em trabalho acadêmico, a gente tem que evitar essas frases que deixam quem está lendo acaba ficando em dúvida,
né? Será que realmente ela sabe quais micro-organismos são esses? Será que ela realmente leu trabalhos, né, que demonstram que existem micro-organismos isolados que apresentam essas características probióticas? Então, assim, deixa claro para o leitor que você sabe, né, que existe, e coloca lá o trabalho, cita os micro-organismos que foram testados, tá? Então, em trabalho acadêmico, é super importante a gente evitar esse tipo de frase vaga, né, para não gerar dúvida em quem está lendo. Certo. Então, tem umas coisas aqui, Tainá, algumas observações que eu fiz, que eu vou pular, depois você lê o trabalho, você vai ver as minhas correções, se tiver dúvida, você pode me perguntar, não tem problema nenhum, né? E aí, uma outra coisa, né? Na página 18 agora. Um micro-organismo pode ser considerado probiótico. Não, peraí. Na página, está no finalzinho da página 17. Último parágrafo. A capacidade de antagonizar patógenos é de extrema importância na aplicação de micro-organismo probiótico, e alguns estudos já demonstraram a possibilidade da utilização destes micro-organismos como tratamento de doenças como a salmonelose. Ok, tudo certo. E aí você cita o trabalho de Moreno, Perdigon, Tejeiros, Sarinenha, um de 2010, o outro de 2012. E aí eu coloquei uma observação bem assim, este efeito já foi demonstrado por tantos trabalhos dentro do nosso grupo de pesquisa e você não citou nenhum deles. Então, eu já fiz esse teste, vários colegas contemporâneos a mim fizeram esse teste, pessoas que estudaram no nosso laboratório, fizeram mestrado, doutorado no nosso laboratório. A gente trabalha com esse modelo há mais de 20 anos, então eu acho que se tem alguém no mundo que entende desse modelo de salmonelose, é o laboratório do professor Jacques Nicoli. Eu acho que não existe nenhum outro grupo de pesquisa que tenha tanta experiência, que tenha tanto know-how, né, com salmonelose como o nosso grupo. E aí você não citou nenhum dos trabalhos do nosso grupo. Então, assim, eu acho que vale a pena, né, até para a gente valorizar os trabalhos que nós desenvolvemos dentro do nosso grupo de pesquisa e os trabalhos que são desenvolvidos, inclusive, no Brasil, né? Então, assim, eu acho que faltou isso aí. No final dessa frase, você poderia ter citado os trabalhos do nosso grupo de pesquisa, né? Isso é importante. Essas citações, elas são importantes para o nosso grupo de pesquisa, né? Então, eu acho que você poderia ter citado aí, tem vários trabalhos, né? Assim, mais de 20 trabalhos, com certeza tem, de pessoas que trabalharam com esse modelo de salmonelose, né? Pessoas que avaliaram o potencial probiótico de lactobacilos, né? De bifidobactéria, e obtiveram esse efeito de antagonizar o crescimento da salmonela, né? Tanto in vitro quanto em modelo murino, tá? Então, acho que você poderia aí ter citado, sim, os nossos trabalhos, os trabalhos que a gente desenvolve aí no nosso laboratório. Certo. De uma maneira geral, assim, o que você fez de revisão de literatura, eu achei que ficou bom. Só que eu achei que ficou pouco. Você fez 4 sessões, né? Da 1.1 a 1.4. Então, assim, como você trabalhou com salmonelose, né? Você trabalhou com um modelo de salmonelose, eu acho que você poderia ter acrescentado uma sessão falando só de salmonela, né? Porque você colocou patógenos alimentares. E aí você fez, eu entendo o porquê você colocou patógenos alimentares, porque você tentou fazer um teste de antagonismo com vários micro-organismos diferentes que são transmissíveis por alimentos, né? Então, eu entendo porque você colocou aí patógenos alimentares, mas você fez um teste com animais usando o modelo de salmonela. Então, eu acho que faltou aí uma sessão, até para quem estiver lendo o seu trabalho, para ela poder ir se familiarizando com
com um modelo em animal que você usou. Então, eu acho que faltou uma sessão para você falar especificamente sobre a salmonela. Isso, inclusive, iria ajudar na justificativa do seu trabalho. Por que de todos esses patógenos alimentares você resolveu falar especificamente da salmonela, né? Então, se você pegar aí os dados recentes da Anvisa, né, você vai ver que a salmonela, se eu não me engano, ela é segunda ou terceira bactéria que mais causa doenças transmitidas por alimentos, né? Então, se você tivesse colocado uma sessão sobre salmonela no seu trabalho, iria ajudar muito na justificativa. Então, por que dessas opções todas, de todos esses patógenos que eu testei, né, eu escolhi a salmonela para usar num modelo animal, tá? E aí eu acho que faltou uma sessão sobre a salmonela e uma sessão do próprio modelo que você utilizou, esse modelo de mortalidade, né, que você utilizou. Eu acho que faltou aí uma sessão para você falar sobre ele. Tá bom? Tá. E aí, uma outra coisinha, eu ainda estou na página 18. Então, então tá assim, lá no penúltimo parágrafo. Dentre os patógenos responsáveis por infecções alimentares estão a Escherichia coli, comumente utilizada como indicadora de qualidade sanitária de alimentos e água. Listeria monocytogenes e Salmonella entérica tifimúrio, que são micro-organismos responsáveis por infecções capazes de deixar sequelas no... Não é isso que eu queria. Não é isso que eu queria chamar. Tá, aqui o que eu queria chamar a atenção é só para a nomenclatura correta, né? Então, é Salmonella entérica, subespécie entérica, Sorovar tifimúrio. Subespécie entérica. Isso. Então, a gente coloca essa nomenclatura gigante a primeira vez que a gente cita no trabalho. Depois que a gente já citou essa nomenclatura completa, a gente só coloca Salmonella tifimúrio, tá? Então, assim, você poderia ter colocado aí a primeira vez, né? Que é a primeira vez que você está falando. Você coloca a nomenclatura completa, depois você abrevia para Salmonella tifimurium, todo mundo entende, tá? Mas como você está falando de microbiologia, então isso é uma coisa que incomoda um pouco o microbiologista, né? Então você coloca aí a classificação, a nomenclatura completa e depois você abrevia, não tem problema nenhum. A outra coisa que eu queria falar era nesse segundo parágrafo. Então, a salmonela é uma enterobactéria capaz de infectar hospedeiros humanos e outras espécies de animais. Sua alta capacidade de infecção está relacionada com a baixa dose infecciosa, principalmente em humanos, e com a sua facilidade de sobrevivência e desenvolvimento em alimentos não processados. Eu não concordo que a dose infecciosa de salmonela é baixa. Você tem noção de qual que é essa dose infecciosa para a salmonela? Você saberia me dizer? Para humanos, não. E para animais? Não. Então, olha só. Para animais, a gente dá... Oi, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Tô aguardando você responder. Então, o padrão que a gente utilizou, se eu não me engano, foi o mesmo, entre 10A4 a 10A6. Pois é, olha só. Em 100 microlitros. 10A5, isso para um camundongo que pesa o quê? 20 gramas, 30 gramas, né? Então, assim, é uma dose infecciosa alta. E para humanos, para que a gente tenha algum sintoma clínico da salmonela, vamos pensar na Salmonella tifimurium, que causa diarreia no ser humano. Para a gente ter o efeito diarreogênico da Salmonella tifimurium, a gente precisa ingerir aí, 10A5 a 10A6. Isso não é uma dose baixa quando a gente compara, por exemplo, com Shigella. Shigella, sim, tem uma dose extremamente baixa. A Shigella, ela é capaz, e aí Shigella flexneri, Shigella sonei, elas são capazes de provocar esse efeito diarreogênico com 10
a 100 células, né? Então, olha só, salmonela é 10 a 5, 10 a 6, né? Shigella é 10 a 100 células. Então, eu não acho que o mecanismo, né, assim, o que explica a infecção da salmonela em humano, ela não está relacionada com a dose infecciosa baixa. Tem outras coisas aí que explicam por que a salmonela ela é capaz de provocar infecção em humano. Tem a ver com os fatores de virulência dela. Mas não tem a ver com a dose infecciosa, porque ela não é baixa. A dose infecciosa para humanos, ela não é baixa. Principalmente se a gente compara com outros micro-organismos entéricos, como a Shigella, né? Cuja dose infecciosa, de fato, é muito baixa, que é aí de 10 a 100, mais ou menos, tá? Uhum. Uhum. Bom, como o tempo está passando, algumas coisas aqui, ó. Eu acho que eu vou. Eu tenho quanto tempo? Meia hora, né? Eu vou passar mais depressinha. Porque senão a gente acaba estourando muito tempo. Então, deixa eu. Mário, assim, pode ir os próximos 10 minutos, eu acho que tá ok. Porque ainda vai ter uma defesa logo mais também, a gente não estender muito o tempo. Tá bom, beleza. Eu vou tentar ser mais objetivo aqui. Uma coisa, Tainá, isso aí eu acho que é importante. Na hora que você está falando sobre metodologia, escrevendo sobre metodologia, é importante você colocar, por exemplo, então vamos lá, suco gástrico. Quando você faz o teste de suco gástrico, qual que é o critério para classificação em resistente ou sensível? Sais biliares, qual que é o critério para ser classificado como resistente ou sensível? Quais são os critérios de classificação, né? Então, eu percebi que em vários testes, né, na hora que você está descrevendo lá a sua metodologia, você não colocou. Então, assim, isso é muito importante. Quando a gente está escrevendo a metodologia, a gente precisa escrever, né, colocar quais são os critérios de classificação. Então, de acordo com quais resultados eu vou classificar aquele micro-organismo como resistente, ou como sensível, ou moderadamente sensível, né? Então, isso é importante de se comentar. Então, eu acho que você precisa colocar isso na sua metodologia, né? Com base em que eles vão ser classificados. Então, isso eu coloquei em praticamente todos os seus testes que você fez aí. Deixa eu passar mais aqui. O gráfico, né? Ah, tá. E aí, uma coisa. Você fez, eu não sei qual foi o experimento que você fez primeiro, mas o seu experimento de mortalidade com o kefir de água de Curitiba e o kefir de água de Salvador foi um resultado ruim que você obteve, né? Então, a minha tem duas perguntas em relação a isso. A que você atribui essa piora? Porque no seu resultado, o grupo de animais que receberam o CASA e o CACU, né? O CACU, então, nem se fala, né? Os animais morreram muito mais cedo do que o grupo controle, mas tanto o CACU quanto o CASA, você teve você obteve um resultado ruim no teste de mortalidade. Pensando nesse modelo de salmonelose, como que você conseguiria explicar esse resultado? Bom, ainda não é conhecido, assim, primeiramente que cada grão tem sua origem e até chegar até a gente, então ele passa por uma manutenção que pode haver ali, então, a adição de alguns micro-organismos que acabam se estabelecendo, então não dá para conhecer todos os micro-organismos que estão no grão. Então, quando um animal já está sob o estresse, né, de uma doença intestinal, e você adiciona ele ingere uma quantidade de micro-organismos diariamente, que são micro-organismos que a gente não conhece, que a gente não sabe qual é o efeito que ele vai ter. Às vezes, esses micro-organismos podem acabar tendo um efeito negativo no corpo do animal.
E é por isso que a gente indica também a avaliação criteriosa de cada micro-organismo que está no grão. Tá, então, daí tem duas coisas. É necessário eu conhecer e testar cada um dos micro-organismos que compõem a microbiota dos grãos? Eu não diria que cada um, mas para se... Por exemplo, quando vai pensar no consumo humano, muita gente bebe o kefir já acreditando que ele vai fazer bem. E, na verdade, a pessoa não sabe o que ela está bebendo. Então, à medida que vamos fazendo estudos e comprovando que ou que a bebida é importante no tratamento de alguma coisa, ou que o micro-organismo presente é importante, você pode ir classificando essa bebida como uma bebida boa. Mas para o kefir de água não se sabe muito nem sobre os micro-organismos, nem sobre a bebida em si. Então, para classificá-la como um probiótico, seria necessário avaliar esses micro-organismos primeiro, e a bebida como um todo. Ok. Mas falando especificamente do nosso modelo de salmonelose, o que pode ter acontecido no trato gastrointestinal desses animais que a salmonela usou a favor dela? Porque quando a gente compara o controle com a sua bebida, nitidamente a sua bebida piorou o quadro infeccioso. Então, a que você atribui essa piora do quadro infeccioso? De que a salmonela se valeu para poder se dar bem aí no trato gastrointestinal desses animais? Bom, primeiramente, a gente tentou avaliar se... eu tentei avaliar se os animais ingerindo o kefir tiveram alguma piora antes mesmo da salmonela deles sofreram desafio com salmonela, né? E não aconteceu nada, eles não perderam peso nem nada, mas durante o tratamento alguma coisa aconteceu. Agora, o que aconteceu eu não consigo te responder. Uhum. Tainá, eu obtive um resultado muito parecido com o seu. No meu projeto, quando eu acabei, na verdade, eu estava no final do mestrado, eu estava para entrar no doutorado, eu fiz um pré-projeto, assim, um projeto piloto. E eu obtive um resultado muito semelhante ao seu, se eu não me engano, foi o kefir de Salvador, tá? Isso aí já tem algum tempo, então eu não me lembro, mas eu acho que foi o kefir de água de Salvador. E aí, assim, fiquei em pânico, porque os animais emagreceram muito, né, após o desafio com a salmonela, e os animais morreram mais cedo, então a bebida estava piorando. Eu não avaliei, né, mas depois eu fui na literatura para poder tentar entender. Porque para eu poder entender e afirmar o que estava acontecendo, eu ia ter que gastar muito material. Ia ter que gastar muito reagente. Então, assim, tem testes que a gente faz que é caro. E às vezes não compensa a gente ficar gastando dinheiro, gastando material com um resultado que já deu negativo, né? Então, acabou que eu não fui adiante, mas eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E aí eu descobri que a salmonela, ela se dá muito bem em ambiente inflamado. Então, pode ser que a combinação de micro-organismos presentes nessas bebidas tenham inflamado o intestino desses animais, e a salmonela se dá muito bem em ambiente inflamado. Então, a salmonela ela se valeu desse ambiente inflamado, proporcionado pelos micro-organismos presentes aí no kefir, na bebida que você usou, e aí a salmonela fez a festa, né? Então, ela chegou lá no intestino, teve uma facilidade muito maior para se translocar, e aí os animais acabaram morrendo mais precocemente, tá? Então, muito provavelmente, o perfil, né, assim, essa bebida que você usou leva o intestino desses animais a um estado inflamatório, e aí a salmonela se dá muito bem em ambiente inflamado, tá? Então, por isso que é importante o rigor científico, a gente avaliar antes de recomendar, né? Então, não queria entrar na discussão, mas é o que está acontecendo com a cloroquina, com a ivermectina, né? Então, quando a gente não respeita a ciência, a gente acaba acontecendo o que aconteceu com o caso aí da cloroquina, né? Não há evidência nenhuma sobre o efeito benéfico e as pessoas estão lá tomando a cloroquina. É a mesma coisa com o kefir, né?
Então, dependendo do contexto, o kefir pode não fazer bem. Ao contrário, pode fazer mal, né? Porque as pessoas têm isso em mente. Ah, se não me causar, se não fizer bem, mal não vai causar. Isso é mentira, né? Porque se a pessoa está fazendo ingestão diária de kefir, de água, de Salvador ou de Curitiba, por exemplo, né? Essas aí que você testou. Se a pessoa está fazendo a ingestão dessa bebida e, por acaso, ela tem uma co-infecção com salmonela, ela vai ter uma piora, ela vai ter um agravamento do quadro clínico dela. Então, é por isso que é importante a ciência, né? Para que a gente realmente para conscientizar as pessoas sobre os riscos, né? E evitar que aconteça o que está acontecendo atualmente no nosso país aí com o uso da cloroquina, tá? Certo. Bom, meu tempo já está quase no fim aí. Deixa eu ver se tem mais... Mário, só me desculpa, só a gente conseguir finalizar nos próximos 5 minutos, por favor, porque a gente está passando o tempo já. Tá, então, Tainá, você vai receber o trabalho, mas é só uma coisa que eu queria, assim, na verdade, tentar ajudar, né? Porque você não conseguiu fazer o teste de antagonismo, tá certo? Não. E aí, eu acho que o que acontece, né? Na verdade, a explicação que você deu, que eu acho que não é o que explica. Então, o que acontece? Você colocou o meio MRS 2 vezes concentrado, não é isso? MRS 2x. Você colocou o dobro da quantidade de MRS que o fabricante recomenda. E você fez isso porque, em estudos prévios, no laboratório, a gente já tinha determinado que o Enococcus ON ele só consegue crescer quando a gente dobra essas quantidades aí do meio MRS. Só que, em compensação, quando você dobra essa quantidade, você está dobrando também a quantidade de açúcares fermentáveis. Então, o que está acontecendo? O que eu acho que está acontecendo, né? A quantidade de ácido produzida, ela está sendo tão grande que ela está inibindo de uma maneira direta, né, os micro-organismos patogênicos que você está colocando na sobrecamada. Tá certo? Então, não é que a sua hipótese tinha sido o seguinte, que esse ácido iria desestruturar, né, iria afetar a estrutura do agar-BHI. Não é que o ácido vai... E aí você estava atribuindo o insucesso do teste a isso. Então, na verdade, não é porque esse ácido está interferindo na estrutura do agar-BHI. É porque, como a sobrecamada ela é muito fininha, então o contato do agar-BHI, que contém o micro-organismo patogênico, sobre o meio MRS, ele é tão íntimo que essa acidez em excesso, ela acaba interferindo no crescimento do patógeno. Porque praticamente todos os patógenos que você testou são de origem, né? São causadores de doenças transmitidas por alimentos, e a maioria deles tem um crescimento inibido em pH menor do que 4,5, né? Então, realmente, você não vai conseguir fazer esse experimento se você não mudar o método, né? Então, eu acho que o método precisa ser modificado para que você consiga fazer esse experimento. Bom, só para finalizar, né? Só para você não ficar tristinha. Eu percebi, assim, né? Muito evidente que os seus resultados de caracterização probiótica in vitro não foram bons. Então, você tem um micro-organismo que tem um potencial tecnológico muito interessante, mas que não tem um potencial probiótico interessante. Só que o que acontece? Você só tem um micro-organismo, certo? Você não fez uma seleção. Porque esses testes in vitro a gente costuma usar quando foi o meu caso, no meu mestrado, por exemplo, eu testei 52 bactérias diferentes.
Então, eu tive que usar esses testes de in vitro para poder fazer uma triagem antes de utilizar em animal. E aí, o que eu te sugiro? Assim, é estranho o que eu vou falar, mas na maioria das vezes a gente não observa uma correlação direta do que acontece in vitro e o que acontece em vivo, né? Então, pode ser que in vitro os seus resultados, eles, né? Pode ser não. In vitro, os seus resultados não foram interessantes. Mas, às vezes, no modelo animal, você pode conseguir resultados melhores, né? Porque, às vezes, no teste in vitro, a gente acaba simulando uma condição muito mais drástica do que acontece em vivo. Então, como você está trabalhando só com um micro-organismo, se você tiver interesse de fazer mestrado, né, no nosso grupo de pesquisa, com a Beth, por exemplo, ou com o Álvaro, e você quiser insistir com esse micro-organismo, já passa para ensaios em vivo, tá? Então, não sei como é que está aí no laboratório do JAC a questão dos animais germe-free, mas você pode fazer testes, né, para avaliar. Seriam feitos, na verdade. Oi? Eles já seriam feitos, mas a gente não teve tempo por causa da pandemia, mas era uma parte do trabalho. Pois é, que aí você consegue resultados muito mais robustos, né, com o animal isento de germe, e aí, de repente, você consegue melhores resultados do que o que você obteve aí em ensaio in vitro, né? Inclusive, eu acho que vale a pena, como primeiro teste, você fazer um ensaio de mortalidade com o Enococcus OM. Ao invés de fazer com a bebida, né, que já deu um resultado ruim, você faz com o micro-organismo isolado, que foi o que eu fiz no meu doutorado e deu certo. Então, eu tinha uma bebida muito ruim, mas que quando eu peguei um micro-organismo isolado dessa bebida e testei, eu tive um resultado muito bom. Porque às vezes, às vezes a gente acha que assim, o efeito dos micro-organismos, eles vão ser sempre aditivos. Na verdade, o kefir é uma mistureba, né? Uma mistura tão grande de micro-organismos que o efeito de um pode antagonizar o efeito do outro. Então, talvez, se você trabalhar com essa cultura isolada num ensaio de salmonelose, pode ser que você tenha um resultado melhor do que o que você obteve com a bebida total. Entendeu? O pessoal, Mário, dá licença. Desculpe interromper de novo, mas a gente realmente precisa errar para dar continuidade, porque o nosso tempo já estourou. Tudo bem, eu já encerrei. Desculpa. Você quer fazer as considerações finais? Então é isso, Tainá. Eu desejo para você muito sucesso na sua trajetória acadêmica. Espero que você tenha interesse de fazer mestrado, ou com a Beth, ou com o Álvaro, ou com qualquer outro professor, né? Mas pelo seu trabalho escrito, pela sua desenvoltura, na sua apresentação oral, eu percebi que você tem, digamos assim, vocação, interesse e fugiu a palavra que eu estava querendo dizer, né? Mas, assim, eu vejo que você tem perfil para pesquisa, né? Então, faça uso disso, né? Então, vá em frente, faça um mestrado, depois um doutorado. Eu acho que você tem muito sucesso aí, né? Você vai colher bons frutos aí dentro da pesquisa, tá bom? Obrigado, Mário. Pelas colocações. Agora eu gostaria então de passar a palavra para a orientadora Karen Costa para fazer as considerações dela. A Karen, ela não conseguiu, a internet dela caiu e ela não caiu no início. Aí ela me ligou por vídeo chamada pelo celular porque parece que caiu energia na casa dela. Nossa, que pena, aconteceu isso comigo também agora no começo da apresentação. Aí ela tá até aqui por vídeo chamada comigo para ouvir as considerações do Mário, mas ela não vai conseguir falar. Que pena. Não, tudo bem. Então, você é a Gabriele? Sim. Tá, não, então já você tá falando, eu vou passar a palavra para você, então, fazer suas considerações sobre a Tainá. Em seguida eu vou falar com a Elizabeth. Então, sobre o trabalho, eu gostei muito da apresentação. A gente te acompanhou no laboratório, né? Observou
sua forma de trabalho. A gente tem completa confiança nos seus resultados por causa do seu comprometimento e responsabilidade e todas as correções, né, que a gente já realizou ao longo desse trabalho. É muito bom o que o Mário falou, pontuou sobre a questão da dose da salmonela, que a gente tem que observar isso mesmo, e sobre também a questão do testes em vivo, né, que a gente já colocou na perspectiva futura. E é isso. Ok. Ei, Gabriele, muito obrigado. Então, eu queria passar a palavra para a Elizabeth, que é a orientadora da Tainá, se ela quiser fazer os comentários. Eu quero, sim, falar rapidinho, né? Quero agradecer o Mário, né, pela correção que ele fez. Certamente a gente vai olhar com cuidado, viu, Mário? Tudo que você nos sugeriu aí, eu me comprometo com isso também. Queria aqui só fazer um depoimento sobre a Tainá. Ela é uma menina realmente muito dedicada, né? Tive o prazer de recebê-la no laboratório, e assim, as três, a Karen, a Gabi, que são 2 alunas de doutorado, e a Tainá, formaram o que eu chamo no laboratório de trio parada dura. As 3 trabalharam muito, né? E com muita seriedade, nunca tiveram preguiça na hora que se fazia sugestões desse ou daquele experimento. Então, assim, por isso, Tainá, você está de parabéns, né? Já falei anteriormente, falo de novo em público, que você fala muito bem, né? Pequenos detalhes de escrita, eu entendo que, assim, é um primeiro momento em que você está escrevendo um trabalho acadêmico, né? E essa maturidade, ela vem com o tempo, eu tenho certeza que para você virá, né? E nesse seu trabalho aqui, com as sugestões do Mário, creio que a gente vai fazer um fechamento muito bom dele, né? Só queria fazer um ponto com relação ao conteúdo. O Mário fez uma ponderação muito interessante sobre o termo kefir de água, né? E isso é uma dúvida que a gente traz com a gente já há algum tempo, né? E sim, nós concordamos com o Mário de que essa nomenclatura talvez tenha que ser mudada, né? Porque em termos sensoriais, o que nós chamamos de kefir de água é completamente diferente do que a nossa legislação define como kefir, que é o kefir tradicional feito à base de leite, né? Então, sim, é uma nomenclatura que ainda tem que ser revista, seguramente vai ser feito, né? Em curto ou médio prazo, imagino eu, tá? E acho que também, por agora, acho que é só o que eu queria comentar, né? E do resto, a gente, sobre os ensaios em vivo, também, eu ainda queria comentar, mas eu acho que a Tainá já, né, falou alguma coisa, só para responder ao Mário, esse é o próximo passo mesmo, a gente colocar o Enococcus sozinho no modelo da febre tifoide, né? Infelizmente, não conseguimos fazer nem os ensaios com germe-free e nem esse ensaio por conta da pandemia que a gente está vivendo agora, tá? Mas está nas perspectivas, nós vamos fazer com toda certeza, tá? Muito obrigada, tá? Obrigado, Elizabeth, pelas palavras. Então, agora, por fim, eu passo a palavra para a Tainá, fazer as últimas colocações dela e considerações. Eu queria comentar uma coisa rapidinho, só para continuar algo que o Mário falou, sobre a questão do antagonismo, que, primeiramente, eu considerei o efeito no BHI, porque uma das partes do resultado inconclusivo foi que o meio não solidificava da forma correta, e eu já tinha percebido através de outros experimentos que quando o meio era muito ácido, o agar não conseguia solidificar. Foi por isso que eu pensei no caso do BHI, mas eu também considerei a questão da acidez do meio MRS2X em relação ao crescimento dos patógenos, só que são necessários fazer alguns testes, ou então avaliar a literatura, até mesmo porque no meu controle da hemólise de agar-sangue, quando feito
em MRS2X o patógeno não cresceu também. Então, acredito que seja a questão da acidez do meio MRS2X, sim. E fora isso, eu só queria agradecer a todo mundo mesmo, principalmente minhas orientadoras, que se não fosse por elas, esse trabalho não teria sido feito, a gente teve que fazer tudo muito rápido por causa da pandemia, e eu não conseguiria ter feito sozinha, então, obrigada. Uhum. Legal. Então tá, Tainá, muito obrigado, então. Eu gostaria, então, de te dar mais uma vez os parabéns pelo seu trabalho, muito interessante, valeu bastante, e é um assunto muito, muito importante, né, para a gente. Eu queria ressaltar para o que está assistindo no YouTube que logo mais às horas a gente vai ter uma outra apresentação na área ambiental, da Daniela Ruas Teixeira. Então o pessoal pode ficar aí atento daqui a pouquinho. E eu queria, por fim, agradecer as professoras Luzi, Marina, Rafael, o Álvaro e o Carlos Renato, que são os coordenadores da disciplina, que têm todo o apoio para a gente fazer essas transmissões. Então, eu encerro por aqui, agradeço a presença de todos estarem assistindo a nossa transmissão